Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo aqui para falar em relação a uma leitura que eu concluí no final de semana. E aí, já que eu estou com essa leitura muito presente na memória, eu gostaria já de deixar um registro. E a leitura que eu fiz é de um livro que apresenta uma exposição da história do ateísmo na União Soviética. O livro foi escrito pela historiadora Victoria Smoken, é este livro aqui, Um Espaço Sagrado Nunca Está Vazio, uma história do ateísmo soviético. Ela vai dizer que ao longo da experiência soviética na Rússia, iniciada em 1917 e concluída em 1991, o ateísmo foi um elemento importante na vida política e social da Rússia. E o ateísmo adquiriu determinadas características, né, determinadas faces em decorrência de períodos ou de conjunturas históricas específicas. Então ela fala de um ateísmo que tem uma perspectiva política muito forte na década de 1920 e 1930, um ateísmo que tem uma perspectiva muito mais ideológica na década de 1950 e 1960, e, por fim, um ateísmo que tem uma perspectiva espiritual na década de 70 e na década de 1980. O que seriam exatamente essas características? Então, um passo importante, né, uma introdução, uma informação introdutória, é a seguinte: a Revolução Russa ocorre em 1917, ela põe fim à experiência política do czarismo, e o czarismo ele tinha na religião, e particularmente na Igreja Ortodoxa, um dos elementos de apoio fundamentais. Então, logo após a Revolução Russa, é elaborada uma nova Constituição que vai oficializar a separação da Igreja e do Estado e vai estabelecer a liberdade de crença. Mas a Igreja Ortodoxa, e há uma atenção muito especial em relação à Igreja Ortodoxa em decorrência do papel que ela teve ao longo da história russa, a Igreja Ortodoxa ela vai ser constantemente vista como um inimigo, um adversário político a ser combatido. E isso vai ocorrer com muita força na década de 20 e na década de 1930. O que vai acontecer? A Igreja Ortodoxa vai ter a sua atuação no espaço público limitada, muitos dos seus bens serão expropriados, suas propriedades nacionalizadas, muitos clérigos serão presos, uma parte deles será morta por ser considerada inimigo, traidores da pátria soviética. E por outro lado, nós vamos ter na década de 1920 e na década de 1930 o surgimento, né, de uma instituição que vai se dedicar a promover o ateísmo e a combater as ideias religiosas e a religião de um modo geral como sinônimo de atraso, que é a Liga dos Militantes Sem Deus, que surge na década de 1920. Ela vai atuar no espaço público, passeatas, manifestações, produção de jornais, de panfletos, enfim, será bastante importante dentro daquele cenário. Tá? A Liga dos Militantes Sem Deus ela vai ser extinta na década de 40, dentro de um cenário uma conjuntura bem importante, que é a Segunda Guerra Mundial e a luta da União Soviética contra o nazismo. Naquele cenário vão acontecer dois movimentos. Um deles, então, a Liga dos Militantes Sem Deus, que já vinha perdendo fôlego na década de 30, ela vai desaparecer. E por outro lado, o Stalin, em 1943, a Victoria Smoken coloca isso, o Stalin vai se reunir com as lideranças da Igreja Ortodoxa e vai estabelecer, digamos assim, um pacto, né? O Estado deixa de ter uma atuação repressiva como tinha antes, e a Igreja Ortodoxa ela vai ser instrumentalizada como uma instituição de apoio na luta contra o nazismo. Ela vai se tornar uma instituição patriótica, ainda que em 1927, a Victoria Smoken coloca, 10 anos após a Revolução Russa,
a Igreja Ortodoxa tenha publicado um documento onde ela jura lealdade ao Estado soviético. Ainda assim, ela continua sendo vista como um adversário, um inimigo político, e não deixou, na verdade, de ser vista depois de 1943. Mas de 1943 a 1953 há um relativo quadro de não perseguição, etc. Né? Então as coisas elas diminuem, né? A pressão diminui. Mas após a morte do Stalin e a ascensão do Khrushchev, nós temos uma retomada de uma militância ateísta, só que dentro de uma outra perspectiva, que é a perspectiva ideológica. É a ideia de difundir uma visão de mundo científica com base nos pressupostos do marxismo-leninismo de índole ateísta. E aí será muito explorada a questão das viagens espaciais, dos programas soviéticos de exploração do espaço, né? O Yuri Gagarin, o primeiro homem a ir para o espaço no início da década de 60, os próprios cosmonautas serão utilizados como elementos de propaganda do ateísmo. Então essa vai caracterizar essa história, a ideia de que há uma visão de mundo ateísta como uma visão de mundo científica e progressista, e uma visão de mundo religiosa como uma visão atrasada e retrógrada, né? Retrógrada, enfim. Nós vamos ter essa dicotomia sendo estabelecida. Então esse é um fato importante. Em 1964 é criado o Instituto do Ateísmo Científico na União Soviética e que vai ter uma atuação até os anos 80 de ser um centro de difusão de conhecimento e de material de índole ateísta. Na década de 70 e adentrando a década de 80, o ateísmo ele vai ter uma perspectiva muito mais espiritual. O que significa isso? Ao longo de todas essas décadas, por mais que tenha ocorrido esse trabalho de militância, de ativismo ateísta, a religião não desaparece na União Soviética. As instituições religiosas, elas ficam fragilizadas, mas a religião, ela não desaparece, ela ainda faz parte. Então, inclusive, é toda uma tentativa de estabelecer estudos de campo para descobrir e desvendar o porquê da persistência da religião entre a população russa. E aí se percebe, né, se passa a defender a necessidade de que o ateísmo deveria estar atrelado ao cotidiano do povo russo, fazendo parte dos ritos que compõem a vida do nascimento à morte. Tem um capítulo muito interessante onde a Victoria Smoke vai falar sobre os ritos socialistas que são construídos como uma alternativa aos ritos religiosos. Por exemplo, batismo, casamento, funerais. Tá? Então nós vamos tendo todos esses elementos. Mas a década de 70 e adentrando a década de 80, o trabalho de militância ateísta fica cada vez mais difícil porque a juventude soviética, que é uma juventude do pós-Segunda Guerra Mundial, ela se revela cada vez mais indiferente tanto à religião quanto ao ateísmo. Então há um desafio de tentar captar essa população, né, de reverter esse quadro de indiferença. O que no fundo essa militância, esse ativismo ateísta nunca teve êxito. Em 1985 nós temos a ascensão ao poder na União Soviética do Gorbachev, que ele tentou realizar um programa de reformas tanto econômicas como políticas para dinamizar a vida soviética e fazer com que a União Soviética voltasse a ser uma potência de grande projeção e de crescimento econômico e bem-estar material. Inicialmente, o Gorbachev ele mantém uma confiança, um compromisso com os quadros, né, com esses grupos que existiam dentro do Partido Comunista dedicados ao trabalho ateísta. Mas, ao longo da segunda metade dos anos 80, o Gorbachev ele vai romper com esses grupos, na verdade ele vai simplesmente abandonar esses grupos, né? Ela tem um capítulo final chamado Órfãos da Utopia, que ela diz que o ateísmo soviético ele não morreu, ele foi abandonado pelo governo, e isso ocorre porque o Gorbachev cada vez mais ele sofre pressões
e contestações, tanto internas quanto no cenário externo. E aí tem um momento importante, que é a celebração do milênio da adoção do cristianismo ortodoxo na Rússia, em 1988. O cristianismo é adotado na região da Rússia no ano de 988, ou seja, no século X, e ele é adotado como base da construção, né, da matriz do Estado russo. Então a religião, o cristianismo ortodoxo, ele faz parte da própria construção do Estado russo e depois ele se torna um elemento de identidade cultural. Então Gorbachev ele aproveita essa ocasião, se reaproxima da Igreja Ortodoxa e vê na Igreja Ortodoxa um elemento de apoio para a sua própria sobrevivência política. E nesse processo de reaproximação com a Igreja Ortodoxa, aqueles grupos que trabalhavam com a difusão de um conhecimento e do ateísmo, de um modo geral, eles vão sendo deixados de lado. Tá? Essa reaproximação com a Igreja Ortodoxa ela não tem êxito, porque o governo do Gorbachev ele vai se encerrar em 1991 e com ele se encerra a própria experiência da União Soviética, e o ateísmo ele vai sair de cena, né, dessa maneira como era estabelecido, e a chamada Casa do Ateísmo Soviético, por exemplo, que foi criada em 1964, ela é extinta em 1991. Mas por que o ateísmo soviético não teve o êxito que ele esperava ter a partir do que ele estabeleceu como metas, como objetivos? A história do ateísmo soviético, já para finalizar o vídeo, é marcada pela tentativa do quê? De estabelecer uma sociedade sem religião, de estabelecer uma sociedade calcada nos valores da ciência e nos valores filosóficos do marxismo-leninismo e também políticos, onde a religião, vista como um elemento atrelado ao czarismo e a uma velha sociedade, não se faria mais presente naquele contexto. Só que isso nunca aconteceu. Em parte, é preciso, a Vittorio Smoak vai falar, que esses quadros que trabalhavam com a difusão do ateísmo, eles nunca tiveram o apoio e o suporte do Partido Comunista e do Estado Soviético, tanto em recursos materiais como em recursos humanos para desenvolver o seu trabalho. Sempre careceram de um apoio mais consistente. Tinham apoio, mas não tinham apoio suficiente para conseguir concretizar aquilo que eles haviam estabelecido a partir dessas metas. E por outro lado, a Vittorio Smoak fala que o ateísmo soviético ele não teve êxito porque ele acaba idealizando, uma determinada forma, um modo de vida, que seria o indivíduo comunista, com uma visão científica e uma visão marxista-leninista e plenamente ateísta. Só que a realidade humana se revelava muito mais complexa. Então existiam na União Soviética comunistas que eram religiosos, e isso a Vittorio Smoak fala dentro dos próprios quadros do Partido Comunista da União Soviética, aqueles que eram adeptos do ideal comunista e, ao mesmo tempo, tinham a sua crença religiosa vinculada à Igreja Ortodoxa, principalmente, ainda que não era só a Igreja Ortodoxa que existia. E aí a Vittorio Smoak fala também, fazendo aí uma crítica, que o ateísmo soviético ele acabou trabalhando muito mais dentro de uma perspectiva de conversão. Eles queriam, qual era a meta? Era desconverter as pessoas do ponto de vista religioso e convertê-las ao ateísmo através desse referencial da ciência e do marxismo-leninismo. E isso eles nunca tiveram êxito. E no final das contas acaba chegando ao fim a experiência do ateísmo soviético sem realizar aquilo que havia sido proposto. Então essa era a minha apresentação que eu queria fazer do livro Um Espaço Sagrado Nunca Está Vazio, uma história do ateísmo soviético. Deixe aí seus comentários, o que vocês acharam, e um abraço a todos e a todas.